Então, gente, como vocês podem ver, tá tudo uma bagunça aqui, tá? Aqui tá o celular para fazer segunda imagem. De vez em quando a gente vai ter umas interferências, porque eu tô em casa, né? Bom, mas é o jeito. Eu não tenho uma sala para fazer isso que não tem interferência nenhuma. Então, aqui, ó, esse aqui é o ciano. Ah, mas é azul, professora. É azul, mas existem outros tons de azul. Para ser primária, tem que ser esse tom de azul que vocês estão vendo aí, tá? Não adianta pegar o azul do uniforme de vocês, que não é cor primária mais, já é secundária. Aqui, magenta. Vou pegar um pouquinho mais. Eu quero economizar, né? Que a tinta é cara, daí já vi. Além de tudo, eu tô pintando de lado aqui para aparecer bem para vocês. Ah, professora, mas é quase vermelho, quase. Então não é vermelho. Tá? Então vejam, são tintas bem fortes, bem pigmentadas. Tá? Não é à toa que ela é tão cara, mas... Bom, então vamos começar com o mais facinho, né? Que todo mundo conhece já. Mistura de ciano com amarelo. Então, estou usando o copinho descartável. Vou pegar aqui um pouquinho de ciano, vou pôr aqui no meu copinho. E agora vou pegar um pouquinho só de amarelo e vou começar a fazer, gente, o que a gente chama de escala cromática. O que é escala cromática? É a passagem gradativa de uma cor para outra cor. Do vermelho para o azul, para o amarelo, vou fazer essa passagem misturando cor aos pouquinhos. Então, veja, eu coloquei ali, ó, um pouquinho de amarelo, tá ali, ó, aqui na borda, tá? E um pouquinho de ciano. Então, eu vou começar fazendo uma linhazinha com ciano puro. Agora, um pouquinhozinho do amarelo. E vou misturar lá. Então, já vai dar uma mudadinha na cor. E assim sucessivamente. Eu vou adiantar o vídeo para vocês, tá? Porque senão a gente vai ficar 3 dias aqui só vocês vendo eu misturar tinta e não vai valer a pena. Então, vocês vão ver o processo daí rapidinho fazendo essa escala cromática. Então, gente, vejam. Ciano e amarelo. Olha a quantidade de tons. Então, é bem legal da gente trabalhar, só para vocês terem uma base. Trabalhamos aí com 2 primárias só. Agora, nós vamos trabalhar com amarelo e magenta. Veja, o que acontece? Quando você pega uma cor mais escura e vai misturando a mais clara, normalmente você vai conseguir mais tonalidades nessa escala cromática. Quando você começa com a cor clara e vai pondo um pouquinho de mais escura, essa passagem é mais rápida. Eu vou tentar fazer a passagem mais rápida porque eu sou pão dura e quero continuar economizando minha tinta super maravilhosa. Então, vou começar colocando o amarelo agora e vou pegar e vou acrescentar dessa vez o magenta. Então, vejam, ó. Amarelo, magenta. Não tá dando para ver muito magenta, acho que por causa da luminosidade. Tá? Tô vendo que ele tá mudando um pouquinho a cor. Acho que aqui dá para ver melhor. Mas no outro vídeo, tá, que eu tô gravando com o celular, vai dar para ver bem direitinho. Agora, eu vou trabalhar com o magenta e o ciano. Esse já é mais difícil porque são cores muito fortes as duas. Eu não tenho nenhuma mais luminosa como era o caso do amarelo. Então, tanto faz eu começar pelo magenta ou pelo ciano, o resultado vai ser mais ou menos o mesmo. Ó.
Então, gente, a mistura que eu fiz ficou assim. Então, nós vemos aqui em cima o tipo de mescla, mescla subtrativa, que eu falei para vocês que eu ia explicar o que que era. Mescla quer dizer mistura, subtrativa porque diminui. Então, por que que recebe esse nome? Porque o pigmento, que é o que dá cor às coisas, ele tem a propriedade de absorver uma parte da luz e refletir uma parte da luz. Então, chega a luz completa branca para ele, ele vai absorver componentes dessa luz branca, tipo uma esponjinha, vai ficar escondido nele, e refletir componentes. Então, a gente acaba enxergando menos luz do que foi emitido, por isso subtrativa, tá? Essa subtração faz referência à luz que vai chegar aos nossos olhos. Aí nós vamos ter as cores primárias, que a gente diz que são primárias da tinta: magenta, ciano, amarelo. Aqui, ó, eu fiz uma escala cromática. Escala por quê? Porque vai aumentando gradativamente ou vai modificando gradativamente e é entre duas cores, ok? Então, eu tenho aqui nas bordas as primárias, ó, aqui primária, e em toda essa parte dentro aqui, ó, vão ser cores secundárias. Tá? Então, olha a diversidade de tonalidades que eu consigo entre as primárias ciano e amarelo. Então, ó, aqui eu tenho amarelo, primária, magenta, primária. Secundárias são as misturas gradativas dessas duas cores. Então, vejam que eu tenho vários tons aqui de alaranjado e vou chegar no vermelho. Se o vermelho é resultado da mistura da primária magenta com a primária amarela, logo o vermelho é uma cor secundária e não uma cor primária, como tem em alguns livros, enfim, normalmente as pessoas aprendem isso quando estão lá no primário. E aqui, ó, a mistura entre o magenta e o ciano, tá? Vão dar todas essas secundárias. Então, vejam, esses tons de azul aqui, ó, não são cores primárias. Por quê? Porque resultam de uma mistura. Então, eu não posso dizer que o azul é secundária. Por quê? Tem que ser uma tonalidade específica dessa cor, ok? Outra coisa, existe um termo que é isocromia. A palavra iso quer dizer mesmo, croma, cor. Então, o que é um trabalho isocromático? É um trabalho que vai trazer as secundárias da mistura de duas primárias, né? Iso mesmo, que todas essas cores aqui, ó, vão ser resultado da mesma mistura, que é de amarelo com ciano. Quando você faz um trabalho, fica fácil de você combinar as cores. Por quê? Porque elas têm, todas essas aqui, as mesmas primárias, assim como essas aqui, ó. Então, um trabalho isocromático, ele incluiria toda a variação de secundárias entre duas primárias. Bom, galera, então agora eu vou mostrar para vocês mais algumas escalas. Agora eu vou mostrar as escalas monocromáticas, ou seja, uma cor só. Beleza? Vamos lá, então. Vou começar colocando a tinta branca, porque como vocês viram, ela é mais clarinha, a gente vai conseguir um pouco mais de passagens de cor. Vou começar com a mais sem gracinha, assim, que é o amarelo. E assim, gente, eu tô usando as cores primárias, tá? Mas eu também poderia fazer com as secundárias, que não teria problema. É mudança de luminosidade, é monocromático do mesmo jeito. Tanto faz se é com cor primária ou com cor secundária. Então, vou começar pintando com o branquinho. E o que é a luminosidade, então? Luminosidade pode ser duas coisas. Pode ser ou a incidência de luz sobre uma cor, ou a quantidade de luz que essa cor vai refletir. Então, vejam, quanto mais próximo do branco, maior a luminosidade, maior luz essa cor está refletindo. Tá? Por outro lado, quanto menor a luminosidade, menor a quantidade de luz que essa cor está emitindo ou refletindo.
Então, vocês podem ver que nessa escala que ela é monocromática, ou seja, uma cor só, eu variei só entre o preto e o branco, ou seja, eu só variei a luminosidade, porque a cor em si continuou a mesma cor primária. Então, o amarelo na primeira linha ali, o ciano na segunda linha, né? E assim, se for uma fonte luminosa, é luz emitida. Se for um pigmento, uma tinta, é luz refletida, né? Lembrando que ele absorve uma parte de luz e reflete a parte que a gente enxerga. E então, gente, vocês podem ver o quanto de variação de luz que pode ter num trabalho monocromático. Então, se fosse um monocromático amarelo, seria todas essas luminosidades. No ciano, todas essas outras. E no magenta, todas essas outras. Então, não é tão difícil. Então, gente, a mistura que eu fiz ficou assim. Então, nós vemos aqui em cima o tipo de mescla, mescla subtrativa, que eu falei para vocês que eu ia explicar o que era. Mescla quer dizer mistura, subtrativa porque diminui. Então, por que recebe esse nome? Porque o pigmento, que é o que dá cor às coisas, ele tem a propriedade de absorver uma parte da luz e refletir uma parte da luz. Então, chega a luz completa branca para ele, ele vai absorver componentes dessa luz branca, tipo uma esponjinha, vai ficar escondido nele, e refletir componentes. Então, a gente acaba enxergando menos luz do que foi emitido, por isso subtrativa, tá? Essa subtração faz referência à luz que vai chegar aos nossos olhos. Aí nós vamos ter as cores primárias, que a gente diz que são primárias da tinta. Magenta, ciano, amarelo. Aqui, ó, eu fiz uma escala cromática. Escala por quê? Porque vai aumentando gradativamente, ou vai modificando gradativamente, e é entre duas cores, ok? Então, eu tenho aqui nas bordas as primárias, ó, aqui primária, e em toda essa parte dentro aqui, ó, vão ser cores secundárias. Tá? Então, olha a diversidade de tonalidades que eu consigo entre as primárias ciano e amarelo. Então, ó, aqui eu tenho amarelo, primária, magenta, primária. Secundária são as misturas gradativas dessas duas cores. Então, vejam que eu tenho vários tons aqui de alaranjado e vou chegar no vermelho. Se o vermelho é resultado da mistura da primária magenta com a primária amarela, logo o vermelho é uma cor secundária e não uma cor primária, como tem em alguns livros, e enfim, normalmente as pessoas aprendem isso quando estão lá no primário. E aqui, ó, a mistura entre o magenta e o ciano, tá? Vão dar todas essas secundárias. Então, vejam, esses tons de azul aqui, ó, não são cores primárias. Por quê? Porque resultam de uma mistura. Então, eu não posso dizer que o azul é secundária. Por quê? Tem que ser uma tonalidade específica dessa cor, ok? Outra coisa, existe um termo que é isocromia. A palavra iso quer dizer mesmo, croma, cor. Então, o que é um trabalho isocromático? É um trabalho que vai trazer as secundárias da mistura de duas primárias, né? Iso mesmo, que todas essas cores aqui, ó, vão ser resultado da mesma mistura, que é de amarelo com ciano. Quando você faz um trabalho, fica fácil de você combinar as cores. Por quê? Porque elas têm, todas essas aqui, as mesmas primárias, assim como essas aqui, ó. Então, um trabalho isocromático, ele incluiria toda a variação de secundárias entre duas primárias.